Fala, gente! Família JC, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas em mais uma live devocional, onde nós acreditamos de que a fé se aprende, mais um maná diário, um momento de você se conectar com o Espírito de Deus, e Ele quer se conectar com você, e se você está aí é porque você deseja também isso. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei do que você precisa, mas o que eu sei é que Deus age através da palavra dele. O que eu sei é que Deus age através da palavra dele. Provoca mudança, transformação de dentro para fora. Então seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, você que está aí colado na videira. Nós vamos junto aqui. Quem está aqui ao vivo, você que está no gravado, curte, comenta, né? Se você puder, né, e desejar, faça isso aí para ajudar a gente a levar mais longe a mensagem aqui no Cola na Videira, tá bom? E você que tá aqui ao vivo, deixa eu ver quem tá aqui: Gislene, Priscila, Samara Monteiro, Rosa, muito bom dia. Já vão chegando aqui, já escrevendo: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Melhorou? Não tá tão frio quanto... Voltou aí? Travou aqui a live, voltou? Priscila, Samara, Dani Luz do Rio de Janeiro, Monique, a família Carpenter, Priscila Underline 28. Como é que vocês estão? Tem gente nova aqui? Pris, é nova aqui? Eis-me aqui, Jesus, voltou. Eis-me aqui, Jesus. Ana Cristina de Petrópolis. Tá frio aí em Petrópolis? Tá frio aí em Petrópolis ou não? Aonde 2 ou 3 estão reunidos, em nome de Jesus, Ele se faz presente. Deu certo, minha amiga, com certeza. Você está sendo muito usada por Deus, viu? Fiz um ajuste de 2 segundos em um dos cortes, mas depois eu te mando lá. Mas maravilhoso, maravilhoso. E como Deus faz, né? Fazer a gente se falar com mais calma aí. Jane Morena, Juju, Paulinha, Cris Underline Passan. Abram sua Bíblia, por favor, no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 1. Abre aí, por favor, Jeremias. Depois de Salmos, vem Provérbios, vem Eclesiastes, aí vem Isaías, depois Jeremias. Foi um profeta em Israel. Jeremias, capítulo 1, versículo 4 a 8. A 9, na verdade. Se alguém puder anotar para mim aí. Vocês estão ouvindo bem, né? Deixa eu só mudar essa música aqui. Acredito que já deu tempo da maioria das pessoas entrarem. E aí, Dilce, como é que você tá, Dilce, nossa cliente? Tá bem ou não? Hein? Vocês já estão aí preparados aí no cantinho aí para receber a palavra de Deus? Então bora, Lulu Garrido, Bruno Santos. Jesus, muito obrigado por mais um momento aqui de comunhão entre nós. Seus filhos estamos aqui, Jesus. Nós queremos aprender a viver como filho de Deus. Nós queremos ter consciência do tamanho do poder que há nisso. Um poder não é místico. Nós nem queremos poder místico. Nós queremos aprender a poder confiar em Ti, Jesus. Nós queremos aprender a poder confiar em Ti. Eu não sei se alguém deseja algum poder místico nessa fé, mas eu quero te convidar a você dizer: eis-me aqui, eu quero aprender um pouco mais
a aprender a confiar em Deus. Para os dias bons e para os dias maus, para que eu não saia da tua presença, para que você não saia da presença dele. Somos tentados todos os dias a viver afastado de Deus, a viver distante dele. Que você possa receber um renovo no dia de hoje. Jesus, cada palavra que sair da minha boca, por favor, não me deixa falar pela minha natureza humana, não me deixa falar por sabedoria própria, apenas pelo seu Santo Espírito. E todos sairão daqui, todos os homens e mulheres sairão desta live apoiado no poder do Espírito Santo, apoiado no seu poder, meu Pai, e não no poder de comunicação do Bruno. Misericórdia. Jesus, muito obrigado. Se faça presente aqui, Jesus. Eu creio que o Senhor está aqui. Sem Ti nós não conseguimos ser salvos pela Tua palavra. Faz do seu jeito. O seu jeito é perfeito, Jesus. Direciona essa pessoa, ilumina essa pessoa. Dê entendimento conforme o Senhor deu ontem para Silvinha, depois da live. Por favor, Jesus. Amém. E Silvinha? Ei, Silvinha, hein? Qual o nome da sua cidade mesmo que eu esqueci? Silvinha 1, 2, 3, 4. Qual o nome da sua cidade mesmo? Olha só. Jeremias escreve assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Ô Jeremias, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá. E tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 1, versículo 4 a 8. Se alguém puder anotar aí para mim, por favor. Versículo 9 diz: Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eu que ponho as palavras na sua boca. Cara, meu avô nasceu em Caucaia, você acredita? Eu descobri recentemente, pai do meu pai. Tenho quase certeza que é Caucaia, vou até olhar disso daí. Depois me manda um direct. Tenho quase certeza que meu avô Zacarias nasceu em Caucaia. Eu não tive muito contato com ele. Bora. Eu vou ler aqui na tradução NVT, mas eu queria muito que você abrisse o seu coração aí, que você deixasse um pouquinho de lado os problemas, porque vai ter entendimento novo para você nesta live. Vai ter entendimento novo para você nessa live. Presta atenção. Quando a gente está lendo a Bíblia, por exemplo, você está lendo pela primeira vez o livro de Jeremias. Você precisa fazer a pergunta: quem foi Jeremias? Você está lendo um versículo da Bíblia, estou te ensinando algo. Imagina, eu quero ler um versículo, preciso de uma palavra, e aí de repente os seus olhos não saem de algum versículo dentro do livro de Jeremias. Você precisa estudar e saber quem foi Jeremias. E aí quando você estuda, você pode estudar e falar assim: ah, vou olhar no Google quem foi Jeremias, ou numa Bíblia de estudo, foi um profeta, e parar por aí. Mas se você quiser mais, você pode mergulhar mais. O plano de Jeremias não era ser profeta. O plano que a família de Jeremias tinha para ele não era para ser profeta. Era para ser sacerdote. Sacerdote. A Silvinha perdeu o celular dela, ou quebrou, não sei o que aconteceu com o celular dela. Ela estava sem celular e ela estava preocupada de como que ela iria ouvir a palavra de Deus. E ela queria estar aqui colada na videira com a gente. Aí Deus levanta uma pessoa nada a ver, aleatória, que ganhou o celular numa rifa e falou: olha, Deus mandou te dar esse... Eu não sei se foi uma pessoa na rua que deu para ela esse celular. Eu ganhei numa rifa um celular top. E tá aqui com a gente com o celular top. Deus é bom o tempo todo. Mesmo nos dias difíceis para nós, mesmo no dia que eu não estou entendendo, mesmo no dia que eu estou cansado, mesmo no dia que eu estou
debilitado, não interessa. Deus é bom. Deus é bom. Mas você só vai conseguir manifestar isso se você construir um relacionamento com Ele. Se você não constrói relacionamento com Deus, no momento da dificuldade, você vai esquecer dele. Então a importância de você estar aqui, que talvez você esteja vivendo um período bom, é você construir intimidade, mas um tijolo está sendo colocado nessa relação sua com Ele, baseado não na sua forma, mas baseado na forma dele. E o ser humano é doido para inventar um jeito de querer conectar com Deus. Ah, Bruno, cada um se conecta com Deus do jeito que quer, do jeito que achar melhor. Essa é a falta do entendimento de que existe um pecado dentro de nós, um bug dentro de nós, um problema na nossa natureza humana. E com essa natureza humana problemática, eu não posso chegar até Deus do jeito que eu quero. Você está chegando num falso Deus, no pai da mentira. Então aprenda na Bíblia, na palavra dele, como você chegar até Deus. Ei, bora. Qual era o plano de Jeremias? Qual era o plano da família de Jeremias? Ser sacerdote. Se você ler o capítulo 1 inteiro aí de Jeremias, os primeiros versículos, você vai ver que a mensagem de Jeremias, filho de Ilquias, o pai de Jeremias chamava Ilquias, da família de sacerdotes. Aí quando você vai estudar, você vê que quando você nasce em uma família de sacerdote, é como uma empresa familiar, sabe? Vai nascendo todo mundo vai trabalhando na empresa do pai, e o filho trabalha, e o filho se torna pai, e o filho do filho vai trabalhar da empresa também. Ou seja, já tem um plano de carreira definido para você, já tem uma estrutura definida para você. E os sacerdotes naquela época, eles eram responsáveis por fazer rituais cerimoniais no templo, ensinar a lei de Moisés no templo e cuidar do templo. Esse era o ofício preparado, ou o trabalho preparado para Jeremias. E quando nós estamos aqui estudando sobre o que Deus está fazendo na vida de Jeremias, nós não estamos estudando história. Porque se fosse história eu já tinha parado na live 10. Nós estamos na live de 1143. 1143 dias no mesmo livro. Por quê? Porque é o único livro que você está na presença do autor, e é um livro que se renova a cada manhã, e não é um livro, é a palavra de Deus. Aquilo que ele está falando lá para Jeremias se aplica para você, se aplica para mim. Há ensinamentos para o aqui e para o agora. Então vai vendo, presta atenção nos detalhes. Então Jeremias já tinha alguém, que eram os familiares, o pai dele principalmente, já tinha um plano definido para Jeremias, na qual trazia para Jeremias estabilidade profissional e estabilidade financeira. Nada iria faltar para Jeremias. A não ser que houvesse uma guerra em Israel e o povo que estava guerreando roubasse tudo. Do contrário, ele já tinha uma vida tranquila. Quem é que não quer uma vida tranquila? A vida não é tranquila nesse mundo, irmão. Essa que é a realidade. Desculpa te dizer isso, mas a vida não é tranquila nesse mundo. Estabilidade de fato não existe. Podemos ter falsas percepções de estabilidade, mas o fato é, existia um plano para Jeremias, um plano de carreira, um plano profissional, na qual daria muitos frutos financeiros para Jeremias. Ele poderia ficar de boa, cuidando do templo, ensinando a lei de Moisés para as pessoas e fazendo rituais cerimoniais. Pronto. Aí quando Deus chama Jeremias, Deus fala: Jeremias, eu tenho outro plano para você. O meu plano para você é ser profeta, que é uma função radicalmente diferente daquilo que a família tinha para Jeremias. O profeta, ele não podia estar preso a nada, porque só assim poderia estar 100% disponível para Deus. O profeta, ele tinha muitas vezes que confrontar a classe sacerdotal e governamental, e assim ele iria sofrer perseguições e rejeições. Jeremias teria que falar a verdade para os seus familiares muitas vezes. E com isso ele iria ser perseguido.
Ele sabia disso, no momento que Deus estava ainda apresentando o plano para ele. E de fato, quando você estuda a história completa de Jeremias, Jeremias foi um profeta muito rejeitado, muito humilhado, muito ridicularizado, muito maltratado, mas ele estava fazendo o propósito do Senhor. É isso que eu queria que você entendesse. A nossa geração é uma geração que hoje está buscando propósito de vida, que está buscando qual é a vontade de Deus sobre a minha vida. E é maravilhoso viver o plano de Deus. Mas viver o plano de Deus, em muitas vezes e certamente, vai ter momentos onde você vai ser rejeitado por estar fazendo o plano de Deus, por estar dentro do plano de Deus. E aí Jesus ele disse: bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da minha palavra. Abençoado é você que é perseguido por causa da minha palavra. Quem está entendendo isso? E aí o interessante é que Deus fala: antes de eu formar você no ventre, eu já sabia tudo a seu respeito. Presta bem atenção. Eu e Bruna, a gente estudou e estudamos muito inteligência emocional. Bruna é especialista em autoestima. Bruna dá aula de inteligência emocional. Uma ciência criada para o ser humano resolver. Que o ser humano criou essa ciência para ele resolver os problemas dele mesmo, nós. Então, eu preciso ter inteligência para lidar com as minhas emoções. Então eu vou estudar, eu vou criar métodos, eu vou criar formas de como lidar emocionalmente comigo mesmo. E isso é bom até a página 10. E Deus me trouxe aqui para isso. Talvez tenha gente que me conheça aí e fique até um pouquinho chateado com o que eu vou dizer. Mas não fique não. Pode ficar tranquilo que eu estou dizendo é com muito amor. E eu estou plantando uma semente do tamanho de um jumbo aí dentro de você que vai brotar em algum momento. E quando brotar em algum momento você vai falar: Bruno, agora eu entendi. E eu vou te dar um abraço, nós vamos rolar no chão. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Tá em paz. Tá em paz. Pode ficar em paz. Então é melhor você fugir da live, hein? Presta atenção. É muito limitado a gente viver dessa maneira. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que Deus nos conhece desde antes do ventre da mãe. Antes da concepção. Mas quando você vai para a ciência humana que o ser humano criou, por exemplo, inteligência emocional, você pega o quê? Cara, eu preciso voltar no ventre da minha mãe, eu preciso, a partir do zero, a partir da concepção, eu preciso começar a ver os registros emocionais que aconteceram no ventre da mãe, e eu preciso começar a ressignificar os traumas que eu tive do 0 aos 7 anos, dos 7 até os 14, dos 14 em diante. Eu preciso começar a ressignificar alguns significados distorcidos que eu dei sobre as realidades que eu vivi. Quem está entendendo isso? E de fato, só que é um alívio momentâneo. Não é eterno. Você pode resolver todos ou boa parte dos seus problemas emocionais, mas sempre isso será limitado. Porque o Deus que te chamou até essa live está dizendo para você através da Bíblia, não sou eu, não é o que eu estou interpretando, não é o que eu acho. Deus te escolheu desde antes do ventre da tua mãe. Ele já tem um plano definido para você, Jeremias. E esse mesmo Deus te leva para a eternidade se você se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho de Jesus. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus disse isso o tempo todo. O tempo todo. Então, Jeremias, quando começa a conversar com Deus, Deus começa a conversar com Jeremias, o próprio Jeremias revela problemas emocionais. Problemas emocionais que Jeremias concluía que, olha, Senhor, olha para mim, eu não sei nada, eu sou apenas um menino, eu não sei falar. Insegurança. Vem da onde isso? Desde o ventre. Claro. Você chama meu brother Fonsequinha, chama a Bruna, eles vão te explicar. Vem desde o ventre.
Esse problema emocional que Jeremias revela para Deus, de não saber falar, de insegurança, de instabilidade, esses problemas emocionais vêm desde o ventre, mas o Deus vivo, o eterno, o Deus revelado em Jesus Cristo está dizendo: eu te conheço desde antes do ventre. Então você pode ter tido o problema que for desde o ventre. Eu mudo a tua história, eu mudo a tua vida. Você deseja isso? Você quer isso? A resposta é você que tem que dar para Deus de todo o seu coração. Não é para mim que você tem que dar essa resposta. O que eu fico doido é que é muito inteligente essa fé. Não tem furo. Eu fui abusado 3 vezes. Eu tive problemas seríssimos com o meu pai. Muitos problemas emocionais com o meu pai. Busquei resolver esses problemas emocionais. Resolvi esses problemas emocionais. Mas teve muitos problemas na minha vida que foram resolvidos, outros não, e eu não tinha paz. Mesmo com os problemas resolvidos com pai e com mãe. Faltava uma peça. E a peça que faltava no meu quebra-cabeça, que é o quebra-cabeça da humanidade, é essa daqui. Deus te conhece desde antes do ventre da tua mãe. Mas é desde o ventre da nossa mãe que a nossa programação emocional, a programação da natureza humana, ela é formada. Sofremos traumas, damos significados distorcidos da realidade e principalmente, anota aí, eu anotei no meu devocional aqui, e principalmente, usa papel e caneta aí, pelo amor de Deus. Vá, filha, se engaja aí, bolsa. Bora. Aprendemos e escolhemos uma vida de acordo com a nossa vontade. Quero ser sacerdote. Pensa comigo, cara. Pensa aí comigo. Hoje é um devocional de reflexão, sabe? Você não vai sentir aí nenhum arrepio, não. Fique em paz. Não, você vai ter que pensar. Você vai ter que botar essa cachola para pensar. Pensa comigo. Papai e mamãe fez você. Concepção. Ventre. Começa 0 anos. 3 meses. 4 meses. Gravidez turbulenta. Vá ver com a sua mãe, se ela é viva e tal. Como é que foi a sua gravidez? A da minha mãe foi extremamente insegura. Meu pai despirocado, doido. E minha mãe extremamente nervosa e tal. E isso tudo já vai programando no neném. É isso mesmo. Aí vai, 0, 7 anos. Aí vai, problema, separação de pai, mãe e tal. Eu não sei o que você viveu, fome, desgraça, foi espancado, um monte de coisa. E aí você chega na vida adulta e você aprende a viver baseado na tua vontade, que é baseado na programação emocional, na programação da natureza humana que foi firmada em você desde o ventre da tua mãe. No final de tudo, você faz a tua vontade e não faz a vontade de Deus. Essa que é a realidade. No final de tudo, até os meus 32 anos, eu só fazia a minha vontade. Eu escolhi fazer uma transição de carreira, deixei quase 15 anos para trás, em uma carreira que eu queria ser nutricionista emocional. Voltei para a faculdade, fui fazer uma nova faculdade, fiz 5 semestres na Unip, aqui em São Paulo. Com 30, já trabalhava na Cielo, já não precisava. Mas eu quis fazer na força do meu braço. Por quê? Porque eu quero fazer de acordo com a minha vontade. E não com a vontade de Deus. Não teve uma oração, não teve uma pergunta para Deus. E eu era um cara que acreditava em Deus. Não muda nada acreditar em Deus. Você precisa buscar qual é a vontade dele. E para você buscar a vontade dele, você vai ter que se arrepender de querer definir ou de querer buscar as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. E não há nada melhor do que viver assim. Então eu quero te engajar a você buscar a partir de hoje qual é a vontade de Deus sobre a minha vida. Do contrário, você está construindo a sua vida, família, negócios, sonhos, de acordo com a sua própria vontade, com a sua própria natureza humana. Deus não te chamou para você viver conforme a sua natureza humana. Apesar dela existir, Deus quer te encher da natureza divina. A minha natureza humana, ela sente, ela sofre muitas vezes, claro. Qual que é a saída? Buscar sempre a natureza divina. Buscar sempre combustível na natureza divina, que é o que você está fazendo aqui. Então, olha só o que Tiago escreveu.
Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. De acordo com a minha vontade, vou te ensinar aqui, de acordo com a minha vontade, hoje ou amanhã nós vamos mudar de cidade, eu, Bruno e Betina, nós vamos mudar de cidade, nós vamos passar um ano naquela cidade, nós vamos fazer negócios, nós vamos ter lucro, nós vamos ser felizes, nós vamos prosperar, nós vamos ajudar pessoas e para por aí. E aí Tiago fala assim, vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês, vocês não passam de uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Você faz o plano, mas você diz antes, se Deus quiser, não só viveremos, como acontecerá esse plano. Por exemplo, nós vamos para Israel, tá tudo certo para a gente ir para Israel em outubro. Se Deus quiser, nós chegaremos lá. O plano era ir em 2020, nós ganhamos essa passagem para ir em 2020. Deus não quis que fosse. 2021, também não. E 22, não. E 23, a princípio sim. Quando eu pisar lá, eu vou ter a certeza. Não, Bruno, mas você não tem a certeza agora? Eu tenho a certeza que eu vou, mas só Deus sabe. Nós temos uma tendência natural, por conta dessa construção de natureza humana, por conta dessa programação de natureza humana, de sair fazendo planos sobre a nossa vida e não tendo nenhum alinhamento com Deus. Essa que é a realidade. E eu não queria passar essa mensagem para vocês, de verdade. Eu tô aqui que nem Jonas. Não queria não. Por que, Bruno, que você não queria? Você não se alegra de compartilhar a palavra de Deus? É porque Deus ainda trabalha dentro da minha vida e eu não... Quem sou eu para poder passar isso para você? Ai, Bruno, a autoestima muito baixa, você não tá tomando posse daquilo que Deus te deu. Sai daqui. Para. Eu sei o buraco que Ele me tirou, irmão, o inferno que Ele me tirou. Eu de forma alguma julgarei a tua vida. Eu só estou levando a palavra que Deus me deu hoje. Quem sou eu? Mas a minha oração, eu demorei um pouquinho para entrar aqui com vocês. A minha oração é que você seja despertada para buscar saber qual é a vontade de Deus sobre a tua vida. Não é óbvio a vontade de Deus. O óbvio era ser sacerdote. Mas Deus falou, Jeremias, eu quero você como profeta. E você vai ter que viver dependente de mim, Jeremias. Por que Deus é assim? Porque Ele te ama. Porque Ele quer manifestar a glória dEle nos quatro cantos da terra. E quando você vê a glória do Senhor, você se alegra pela glória do Senhor. Eu não me alegro de ver o cola na videira. Não, Bruno, não. Eu não me alegro de ajudar mulheres na nossa empresa. Não, Bruno, não. Eu me alegro de ver a manifestação da glória de Deus aqui no Cola na Videira, na nossa empresa que Ele nos deu. Eu preciso ver a glória dele. Quando eu vejo a glória dele, quando eu vejo a mão dele operando, quando eu vejo a mão dele fazendo, como a Silvinha trouxe para mim ontem um testemunho, quando eu vejo a glória dele sendo manifestada, aí eu me alegro, irmão. Aí a minha vontade é de dar estrela. Mas se eu não vejo a glória dele, do contrário, é só seres humanos tentando botar as coisas para funcionar. E eu aprendi isso com o pastor Luiz Hermínio. Precisa fluir ao invés de funcionar. Ele sempre falou isso. Precisa fluir, Bruno, e não funcionar. Fluir a vontade de Deus. Então, talvez a sua pergunta seja: como saber a vontade de Deus? Antes de você de você entender qual é a vontade de Deus, você precisa saber o seguinte. Talvez você tenha traumas, inclusive, em relação à palavra pecado. Mas pecado significa desobediência de Deus. Desobediência à vontade de Deus. Ou seja, eu tenho uma história de vida. Se eu resolver essa história de vida, ressignifiquei ou não, eu vou construir a minha vida de acordo com a minha vontade. Você já aprendeu isso. Você pode
curar ir atrás da cura, das ressignificações. Independente disso, você vai construir a sua vida de acordo com a tua vontade. E aí você começa a entender que existe um probleminha na sua natureza humana que só Jesus pode resolver. Sabia disso? É o problema da desobediência. Só Jesus pode resolver isso em mim. Desobediência. Pecado é desobediência à vontade de Deus. Anota aí. Pecado é igual. Você não gosta muito da palavra pecado? Ele existe, o pecado está na natureza humana? Então tá. Para ficar melhor para você entender. Desobediência à vontade de Deus. Se você não sabe qual é a vontade de Deus, aparentemente você já está sendo desobediente. Porque você não sabe qual é a vontade de Deus, o risco de você estar sendo desobediente à vontade de Deus é enorme. Não, Bruno, eu ajudo pessoas, eu entrego marmita. Não é assim. Volto a dizer, Jeremias era lícito ele ser sacerdote. E aqui é só um exemplo da Bíblia, mas foi essa que Deus me deu, foi essa palavra que Deus me deu hoje. Era lícito ele ser sacerdote, ele ia ensinar a lei de Moisés, ele ia cuidar do templo, ele ia fazer rituais cerimoniais, ajudar pessoas. Mas não era essa a vontade de Deus para a vida dele. Você está sendo despertado no dia de hoje. Você talvez não vai escutar, olha, a minha vontade é essa. Você não vai escutar essa voz. Você vai ter que buscar como quem busca um tesouro. Como quem busca um tesouro. Tá aqui o campo minado aí, ó, cheio de bomba. Mas você vai ter que andar nesse campo minado e vai ter que cavar e vai ter que achar esse tesouro. Calma que eu já vou falar mais sobre isso. Mas anotou aí, o pecado é a desobediência da vontade de Deus. Fazemos o que Deus diz que não deve ser feito. Fazemos o que Deus diz que não deve ser feito. E deixamos de fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Porque às vezes Deus vai te dar a vontade dele sobre a tua vida e você não vai fazer. É desobediência do mesmo jeito. Às vezes Deus já falou para você o que é que ele quer que você faça e você não fez ainda porque você está sendo desobediente a Deus. Isso é pecado. Como saber a vontade de Deus, então? Andando com Cristo. Andando com aquele que tira o pecado do mundo. Ou seja, como é que ele tira o pecado do mundo? Apresentando a vontade de Deus. Como que Cristo tira o pecado de dentro de você? Como ele começa a te limpar? Apresentando a vontade de Deus. E aí você vai fazer uma escolha. Se você quer obedecer ou não. Jesus conta uma parábola de 2 filhos que o pai convida para trabalhar na vinha. O pai chama, eu preciso que você trabalhe na vinha. O primeiro filho disse assim, eu não vou. Mas arrependido foi. O outro filho falou para o pai, não, eu vou. Mas não foi. Quem fez a vontade do pai? Jesus perguntou. E eles responderam sabiamente. Aquele que foi. Então, mesmo você não querendo, você pode ir. E o que importa é ir, o que importa é obedecer. O índio no podcast, se você não assistiu o podcast, você precisa assistir esse podcast e convidar, vou ser chato aqui, e convidar os homens de perto de você. Seja um homem, uma mulher atalaia de Israel aí dentro. Chama os homens perto de você, manda no WhatsApp o testemunho do índio que a gente gravou, que a gente fez ao vivo e deixou gravado no YouTube. Ele disse assim, foi o que eu mais aprendi, foram 2 grandes coisas que eu aprendi, mas a primeira coisa que eu aprendi foi quando ele disse assim, Bruno, alguém perguntou, não sei se foi o Delei, perguntou qual foi a sua experiência com o Espírito, a sua última experiência com o Espírito Santo. E eu achei magnífico, porque ele disse assim, eu estava muito bravo com a minha esposa Rosana, muito bravo. Minha vontade era desganar ela. Mas eu fui, peguei uma mão, cortei uma mão e servi ela. O que aconteceu ali? Ele não queria fazer aquilo, mas ele fez. Ele serviu a esposa, mesmo não querendo. Obediência. O que importa é a obediência. Então vai ter muitos momentos que Deus vai te apresentar a vontade. Qual é o canal no YouTube? O link tá na bio. Tá? O canal chama Cola na Videira. Se você colocar Cola na Videira, já vai achar. E que Deus ilumine você e a quem você convidar em tudo que foi liberado naquela mesa.
Mas o fato é, vai ter muitos momentos que você não vai se sentir potente para realizar a vontade de Deus. Vai ter muitos momentos que você vai inclusive se sentir fraca para realizar a vontade de Deus. Mas mesmo assim vá, porque no caminho Ele te capacita. Então não é sobre sentir, é sobre fazer. Buscar saber qual é a vontade de Deus e fazer. E não sentir. E até hoje eu luto com isso, cara. Até hoje eu treino isso, claro. E vai ser, eu acho que até a volta do Nazareno, até eu morrer aqui na Terra. Vai ser assim. Esse conflito interior de que a gente precisa se sentir bem para realizar a vontade de Deus. Não, muitas vezes você vai se sentir, inclusive, muito mal, Jeremias. Mas mesmo assim você vai fazer, vai ser obediente à minha palavra. E eu honro todos que são obedientes à minha palavra. Aonde está a glória? Na eternidade, irmão. Em Cristo Jesus, na eternidade. É para lá que nós estamos indo. Ô Espírito Santo, como eu queria que todo mundo entendesse isso. Como eu desejo que todo mundo tenha essa sede de buscar andar com Cristo. Por isso que Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele dá 3 passos, eu sou o caminho, verdade e a vida. Você não gosta de um monte de passo? Você gosta. Os 3 passos, as 3 chaves para ser feliz. Não gosta? Você gosta pra caramba, eu sei disso. Eu detesto. Não existe isso. Mas tudo bem, vamos lá. 3 passos. Caminha comigo. E no caminho eu te apresento a verdade, que é a vontade de Deus. E quando você descobre a vontade de Deus, você recebe vida. E vida eterna. Vida em abundância. Quer ver uma vida em abundância? O apóstolo Paulo teve um momento que ele foi dado como morto. E na verdade ele finge estar morto de tão espancado que ele foi, para que os caras vissem ele morto e ele pudesse escapar daquela situação. Ou seja, ele estava passando por um problemaço. Os religiosos falariam, o Paulo se distanciou de Deus, por isso que ele está apanhando. Eu escutei isso esses dias. Você quer ver se a pessoa está com Deus ou não? Se você vê ela passando problema na vida dela, se você vê ela cheia de problema, toda a vida travada, é porque ela não tem Deus. É porque ela está sem fé. Esse é um pensamento religioso, extremamente contrário. E como é que fica quando Paulo foi preso? Como é que fica quando Paulo foi dado como morto? De tão espancado que ele foi. Paulo se levanta. Ô Jesus, cadê você? Paulo se levanta e diz assim, e o que ele disse aqui é a palavra de Deus que eu quero liberar sobre a tua vida. Paulo disse assim, todos da live, permaneçam firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, de muitas dificuldades, de muitos problemas, nos importa entrar no reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É paz, é a alegria de Cristo, paz de Cristo, a alegria de Jesus Cristo. Tem nome, hein? É paz, alegria e esperança no Espírito de Jesus Cristo dentro de você. É Ele que sustentava o apóstolo Paulo nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade. E Paulo vai até os discípulos, animando os discípulos, exortando, encorajando eles a isso. Pessoal, não tá fácil para ninguém, é verdade. Mas o que nos importa é entrar no reino de Deus. O que nos importa é acordar todo dia na certeza que estamos vazios, mas buscar ser cheio do Espírito de Deus, que é o reino de Deus dentro de você. Ser cheio desse Espírito. Para poder o quê? Tratar bem a esposa. Para poder o quê? Tratar bem as pessoas. Para poder se arrepender dos pecados. Para poder querer saber a vontade de Deus. Para poder viver conforme o manual da vida, a Bíblia. Não para ser perfeito, mas para ser aperfeiçoado por aquele que é perfeito. Agora, a base de tudo é você reconhecer que você está doente. A base de tudo é você falar é verdade. A base de tudo é você chegar que nem as prostitutas, os cobradores de impostos, os publicanos, né?
As pessoas que chegaram para Jesus e falaram: Jesus, eu realmente preciso da sua ajuda. Muitos falaram: eu não quero a sua ajuda, eu não preciso da tua ajuda. E Jesus fica em paz em relação a isso. Jesus, ele disse: eu vim para os que estão doentes, não para aqueles que não precisam de médico. Os que não precisam de médico vai morrer com 90, 80, 90 anos e vai ter morte eterna. Eu vim para que você possa ter vida eterna. Mas o primeiro passo é você reconhecer: eu tô mal. Realmente eu tô tocando a minha vida de acordo com a minha vontade. Às vezes você realmente está num deserto desgraçado. Às vezes você tá aí na live, você tem tudo. Você tem uma carreira, você tem dinheiro, você tem casa, você tem carro, mas você não tem paz, você não tem certeza da eternidade, você não tem certeza da salvação. Eu oro no nome de Jesus Cristo que você possa ter essa certeza a partir de hoje, que você possa buscar saber qual é a vontade de Deus hoje. Talvez você agora reconheceu: é verdade, eu tenho feito de acordo com a minha vontade, eu não faço nem a pergunta. Como é que eu sei que eu estou fazendo a vida de acordo com a minha vontade? É quando você não pergunta: Deus, qual é a tua vontade no dia de hoje? Não é a oração do Pai Nosso? O que adianta rezar a oração do Pai Nosso, orar a oração do Pai Nosso de forma decorada? Eu fazia isso, ficava repetindo a oração do Pai Nosso. Vou orar 10 Pai Nosso. O que adianta? Nada, não tinha reflexão nenhuma. Qual é, não é? Seja feita a tua vontade. Peraí, realmente eu estou querendo saber qual é a vontade de Deus? Eu estou fazendo a pergunta para Ele e desejando que a vontade dele seja realizada através da minha vida, através da minha família? Eu preciso ter essa conversa com Ele. Você percebe que hoje é um devocional meio desconfortável? É ou não é? É isso aí. É ou não é? É meio desconfortável mesmo. Na verdade é totalmente desconfortável, né? É assim. Mas é mais doce que o mel. É delícias perpétuas. Davi, todas as vezes que ele estava melancólico, todas as vezes que ele estava depressivo, Davi, todas as vezes que ele estava triste, angustiado, mal, a única coisa que ele tinha como escape, e era suficiente, era ele lembrar da salvação eterna. E a salvação eterna te dá alegria. Se não te dá ainda, vai começar a te dar. E aí, esquece. Aí será o seu porto seguro. Jesus está vivo. Ele é o Filho de Deus, que o próprio Deus ressuscitou no terceiro dia depois da morte dele. E leva todo mundo que crê para a eternidade. Ô Bruno, fala mais dessa eternidade. Fala, claro. É o melhor lugar. É o que me engaja. É o que me faz acordar todo dia. É ter essa esperança. Você quer ter esperança? Então você precisa tomar posse dessa verdade aqui, ué. A eternidade, a Nova Jerusalém. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Se isto daqui não te engajar, rapaz, eu vou falar pra você, mais nada te engaja na tua vida. Ai, Bruno, não fala isso. Oxe, como não vou falar? Oxe, gente, aqui. Deus enxugará dos olhos toda lágrima de quem se arrependeu e aceitou o perdão dos pecados. Vai entrar na Nova Jerusalém. É como a Arca de Noé, irmão. A porta está aberta ainda e a porta é Cristo. Só que é uma porta estreita. Você tem que deixar tudo para trás. Deixar toda a sua fé que você coloca em pessoas, em situações, em deuses falsos, em religiões, em ídolos e não sei o que, em cordão, e plá, plá, plá. Deixar tudo e colocar só a sua esperança em Cristo. Ele é a porta. E ele disse: eu sou a porta estreita. Você tem que deixar tudo para trás. Aquilo que você idolatra, você tem que deixar para trás.
Você quer deixar para trás? Ele te leva para cá. Então não olha para o que você vai perder. Até porque Jesus ele disse, quando você perder, é aí que você vai encontrar a sua vida. Eu não queria deixar para trás a prostituição. Vou te dar um exemplo. Eu não queria deixar para trás a prostituição. Claro que não, era bom demais. Eu ia na igreja, eu dava dízimo, eu pedia oração. Mesmo assim eu continuava indo para a prostituição. Quem conhece nosso testemunho sabe. Livro Vida e Fé, só você comprar lá você vai ver. Ou vai no YouTube. Abençoa alguém com o livro Vida e Fé, inclusive, diga-se de passagem. Mas veja, eu não queria deixar para trás a prostituição. Prazer maravilhoso, mas causava uma culpa desgraçada. Durante muitos anos nem culpa vinha, era só prazer. Depois começou a vir a culpa, porque eu sabia que era errado o que eu estava fazendo. A pornografia eu não queria nunca deixar para trás, porque era bom demais. O que você tem que deixar para trás hoje? Eu termino a live aqui. Você se lascou de ter entrado na live, hein? Você se lascou, né? Lascou, né? Já era. Eu fiz a minha parte. Mas eu quero te dizer uma coisa, nós estamos juntos, lado a lado, porque até hoje eu tenho que deixar coisas para trás. Até hoje eu tenho que deixar para trás, fazer escolhas diárias. A fé é uma escolha diária. Quero voltar para o mundo ou eu quero permanecer em Cristo Jesus? Talvez, não, Bruno, eu não quero mais, nunca mais eu volto para a prostituição. Isso, eu sei disso. Mas às vezes você continua tratando mal a sua esposa. Às vezes você continua julgando os outros. Todo dia você tem que deixar coisa para trás. Por Cristo, pela videira, por Jesus. Você tem que deixar para trás, todo dia. E aí, quando a gente persevera nisso, a gente entende que é uma caminhada, somos peregrinos neste mundo e a gente está indo em direção a este alvo. O apóstolo Paulo falava isso. Sigo adiante no alvo. Qual é o alvo? O alvo é estar em plenitude com Cristo Jesus. Neste lugar onde o próprio Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Não vai existir mais morte. Não vai ter mais estupro, irmão. Não vai ter mais luto. Crianças não vão mais morrer. Não vai ter mais pranto, não vai ter mais depressão, não vai ter mais ansiedade para aqueles que foram salvos. Vai ter as pessoas que não vão ser salvas? Claro que vai. Nem todo mundo aceita essa boa notícia, o evangelho. Não aceita por uma série de justificativas. Problema da pessoa. Continue orando por elas, segue em frente. Mas quando você começa a viver de acordo com isso daqui, a aprender, cair, levantar, quero isso. Cada vez mais que você viver isso daqui com vontade, com alegria, as pessoas vão ver algo diferente em você e elas vão desejar. Você vai causar sede nas pessoas. Entendeu, mulher? Entendeu, homem? Então a minha oração é que você cause sede hoje na vida de alguém. Que alguém possa ser salvo por Jesus através da tua vida. Que você possa abrir a boca aonde você andar, aonde você entrar. Eu não consegui ver o chat hoje, mas Cássia, Júlio Borges, Lu Garrido, Fernanda Lanzarra, a galera que está com a gente aí desde 2020, 2021, 22, quem entrou agora em 2023, tenha um momento de pausa hoje no seu dia e faça uma reflexão sobre tudo isso que você ouviu. Não de mim, cara. Eu só falei o que está escrito na Bíblia, só isso. Eu não falei o que eu acho, o que eu interpreto, nada disso. Só falei o que está escrito. Reflita. Porque através de você muitas pessoas serão salvas por Jesus. Deixa Ele te usar. Mas primeiro você precisa deixar Ele lavar os seus pés. Pedro não queria deixar Ele lavar os pés. Jamais você vai lavar os meus pés. Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, se você não deixar eu cuidar de você primeiro, Pedro, você não vai fazer parte no meu plano, Pedro. Primeiro, deixa Jesus te curar pelo evangelho, pela boa notícia. Deixa Ele te tratar, deixa Ele fazer você nascer de novo. Então, você vai e aplica o ID.
como escreveram ali a Lilda. Deixa ele tratar da tua vida. Renascimento. Ô Nicodemos, é necessário nascer de novo. Todo esse conhecimento que você tem de Deus é limitado. Você precisa nascer de novo para começar a falar com Deus em plenitude. Viver experiências com Deus através da palavra dele. A Bíblia. Quem não tem uma Bíblia, vá atrás de uma Bíblia hoje. Vá. Vai ser bom demais. Você vai dizer no final, valeu a pena. A gente vai se encontrar um dia em nome de Jesus na Nova Jerusalém. E a gente da família JC vai olhar um pro outro e vai dizer assim, valeu a pena. Valeu a pena, Camila Oliveiras, Tati DBO. Ei, Tati DBO, valeu a pena, hein? Ei, Fefe Lanzarra, Lu Garrido, Lu Maimuna. Ô Paulo, valeu a pena, hein? Toda a batalha, toda a tribulação, todos os dias de cansaço, todos os dias com vontade, que tivemos vontade de desistir e não desistimos. Valeu a pena, hein? Eu vejo assim, sabe? Isso me alegra demais, Sildete, de Brasília. Fernanda Pucci, é isso. Tainã da Eduz, tá aí, ó. A Tainã aí da Eduz, aí. Tainã da Eduz. Um beijo no coração de todo mundo de Sorocaba. Ô Binho, você que tá escrevendo, tô cansado, Deus. Seja renovado por Jesus aí agora. Pelo Espírito Santo, seja renovado. Jussara Correia, eis-me aqui, ela escreveu. Valeu a pena. Erilândia. Que toda confusão mental, que toda idolatria oculta, que toda porta ainda aberta possa ser fechada na tua vida. Que você possa ver apenas Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Obinho, lê Salmos 46. Leia e converse com Deus com base nos Salmos 46. Salmos 46, meu irmão. Tá bom? Deus abençoe você, toda a sua casa. Até amanhã, se Deus quiser. Não só viveremos, como também estaremos aqui às 8h08 da manhã, se alimentando do Espírito de Jesus Cristo, através da palavra da Bíblia. Eu espero vocês amanhã, às 8h08. E quem não assistiu o podcast com o índio, o testemunho do índio, assista e convide principalmente. Eu estou insistindo nisso porque Deus está insistindo dentro de mim. Convide os homens, filhos, pai, amigo, irmão. Convide os homens, mande no WhatsApp o podcast e deixa Deus trabalhar e deixa Deus te usar através desse convite, tá bom? Deus abençoe, tamo junto, colado na videira. Bora, Ceará!